Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso! Mais um vídeo maravilhoso para você! Já, meu amigo, não interessa o que vai acontecer aqui, não interessa. Tu confia em mim? Então já sai dando na cara. Chute, bicuda, tá? Soco nesse like, fazendo um favor, porque essa explosão de like faz com que o YouTube fale assim: oh, o conteúdo é bom, vamos indicar um menino, Então, por favor, dá o seu like aí e se inscreva no canal, porque se até a prova do Enseja em abril, tá? Até abril, professor, não estou fazendo Enseja. Tudo bem, você que está assistindo o canal, até abril bater 200 mil inscritos, vamos fazer uma coisa, hein? Vamos fazer uma coisa, é pintar a barba de loiro, ou é o cabelo de uma cor, já que é para ser youtuber, vamos ser youtuber, é meta. Você me ajuda que eu te divirto um pouquinho e tô te ajudando aqui com conteúdo gratuito, né? Conteúdo top para você. Vamos lá então, se inscreve no canal para bater 200 mil inscritos. E quais são os dias? Quais são os dias dos vídeos? Vídeos novos. De segunda-feira, 19 horas, videozinho gravado, igual você está vendo agora. Toda quarta-feira tem uma live também às 19 horas e sabadão para você almoçar gostoso comigo. Meio-dia. E próximo sábado tem simulado sobre textos narrativos, ok? Então, você tem que ir lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello e entrar no Telegram para conseguir o seu simulado. O simulado é só lá no Telegram, beleza? Assistiu a aula, vai pro meu Instagram, pega o grupo do Telegram, entra lá nesse grupo, meu filho, vai pegar seu simulado, vai fazer e no sabadão, meio-dia, eu vou corrigir o simulado sobre esse assunto. Bora começar então? Roda! Legal isso aqui, né? Bora! Textos narrativos que caem no Enseja. É isso aí, tá? Textos narrativos que caem no Enseja. Vamos lá lembrar então o seguinte. Quando eu falo de texto narrativo, eu estou falando de tipologia. É uma tipologia textual. O que é isso que nós já estudamos? Significa que eu estou falando de um formato de texto. Ou seja, todo texto narrativo, ele vai ter algumas semelhanças. Então, por exemplo, a gente tem o pente. O que é o pente? Para você que tem filho na escola estudando texto narrativo, ensina para ele. Filho, texto narrativo precisa do pente. Texto narrativo, pente. O P é de personagem. E aí eu tenho personagem principal ou personagem secundário. O que é um personagem principal ou personagens principais? São aqueles que têm uma situação mais importante no desenrolar da história. E os personagens secundários são os outros que estão ali para dar uma movimentada, precisa ter mais gente, né? O E é o quê? O E é E de espaço, ou seja, todo o texto narrativo, toda a história acontece em algum lugar. O N é o N de narrador. Esse narrador, ele pode ser narrador personagem, ou seja, é alguém que narra, mas também é um personagem da história, além de narrar, ele é um personagem. Ou ele pode ser, por exemplo, um narrador observador, que é aquele narrador que só narra. Ele só narra o que acontece com os outros. Se o narrador for personagem, anote aí, ele é chamado de narrador em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? O eu. Então nós vamos encontrar, por exemplo, alguns verbos assim. Entrei, peguei. Por quê? Porque o narrador, ele está contando algo, mas ele também está participando. Então, por isso ele vai dizer entrei. Ou ele pode até falar entramos, que é o nós, que é a primeira pessoa do plural. Entramos na sala. Quem entramos? O narrador e os outros personagens, ok? Então, narrador, personagem é chamado de narrador em primeira pessoa. Ou o contrário, na verdade, né, Brunello? Narrador em primeira pessoa é chamado de narrador, personagem. E aí a gente tem o narrador observador. O narrador observador é o narrador em terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? É ele, é ela, são eles, são elas. Ou seja, o narrador em terceira pessoa sempre vai falar do outro, vai falar dele, vai falar dela. Tudo bem? E é chamado de narrador observador porque ele
Só observa, só narra sem participar. Bom, aí nós temos o tempo. O que é o tempo? É quando essa história está acontecendo, beleza? Quando? É em uma aula, a história aconteceu durante uma viagem, a história não tem tempo, era uma vez. Tá? Ou a história é em um sábado ensolarado, quando? Tá? E o E é de enredo. O que é enredo, pessoal? O enredo é a junção de todos os fatos da história. A situação inicial, tudo que acontece no começo, o problema que vai desenrolar na história, né? Qual é o conflito? Essa história vai falar sobre o quê? Aí eu tenho, antes de ter o final, eu tenho o clímax, que é aquela hora que você fala tchan, 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 tchan. E agora? O que é que vai acontecer? Aí eu tenho o desfecho. Então, o clímax de um texto narrativo é quando você fica, meu Deus, e agora? Sabe quando você está assistindo uma série e você sabe que ela está chegando ao fim? Como que você sabe que ela está chegando ao fim? Pelo ritmo da história. Você vai percebendo que está chegando perto da resolução daquela situação, tá? Bom, isso é o que deve ter todo o texto narrativo. Só que aí eu vou colocar alguns gêneros textuais que pertencem à tipologia narrativa que aparecem no Enseja. Então, por exemplo, você vai encontrar ali, no Enseja, por exemplo, fábula. A fábula, por exemplo, é um texto que eu terei, principalmente, vou colocar as principais características aqui, tá? Eu terei animais falantes, né? É um texto que ensina algo, ou seja, tem uma moral no final. Moral da história, tal coisa. O título da fábula normalmente é Pararã e Pararã. A raposa e as uvas. O sapo e o escorpião. A tartaruga e a lebre. Então, isso é a cara de fábula. Os animais, eles têm um aspecto, ou melhor, eles têm um comportamento humano, tá? Então, eles têm um comportamento humano. Então, a ideia da fábula é fazer uma história com animais para denunciar algum comportamento aí do ser humano na sociedade. Nós vamos encontrar também bastante aí no Enseja crônica. A crônica é um texto curto, não tem muitos personagens, mas o foco é no cotidiano. É o nosso dia a dia. Beleza? Então, você não vai ter na crônica, por exemplo, animais falantes, a não ser o papagaio. Né? Porque na crônica, o que eu terei serão personagens humanos em situações que podem acontecer no dia a dia. Não significa que a crônica tenha que ter acontecido real com alguém. Eu, como um cronista, por exemplo, eu não preciso escrever uma crônica que tenha acontecido comigo. Mas eu posso escrever uma crônica baseada em coisas e comportamentos que eu observo na sociedade. A crônica, ela pode ter mais um tom de humor, ela pode ter um tom crítico, ela pode ser mais emotiva, mas o principal que você tem que saber é que a história sempre vai se passar com situações do cotidiano. Outra coisa que você tem que saber da crônica, muitas vezes os personagens não têm nome. Pode ter nome na crônica? Pode, posso falar o Paulo, o João, a Maria. Mas pode ser que eu não coloque nome. Por que pode ser que eu não coloque nome? Justamente para trazer aquela ideia de que pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu vou contar a história de que aconteceu com um pai e um filho. Não interessa o nome do pai e do filho, mas só tá ali para você ilustrar, na verdade, que pode acontecer com qualquer pai, com qualquer filho. Beleza? A lenda. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Ok. Posso cantar muito, senão desmonetiza, né? Então, só um trechinho aí pra galera. Ó, lenda. O que a lenda faz, galera? A lenda, normalmente, ela tem dois propósitos, tá? Um propósito, explicar o surgimento
de algo. Então, como surgiram os diamantes? Aí eu vou inventar agora, tá? Com licença. Era uma vez uma índia que não sei o quê, e um dia a índia estava lá querendo casar com um índiozinho, mas de repente ela descobriu que o índiozinho não gostava dela e ela começou a chorar na beira de um rio que era mágico. E o choro da Índia virou um diamante. Tá? Então é a lenda do diamante. Como surgiu o diamante? Estou inventando. Tá? Ou podia ser assim, a índiazinha estava afim do índiozinho, mas daí viu que o índiozinho estava... Não, ela queria... Não. A índiazinha... Vou voltar. A índiazinha estava namorando com o índiozinho. Os dois tinham um relacionamento. Só que um dia a índiazinha percebeu que o índiozinho estava traindo ela. Ela começou a chorar. E assim surgiram os diamantes. Diamantes. Estava traindo diamante. Isso seria uma lenda mais lógica. Né? Então, explicar o surgimento de algo. Ou a lenda pode ser também com um caráter mais sombrio. Né? Então, quer contar uma história mais sombria. Então, a loira da estrada. Uma mulher loira morava na beira da estrada quando um dia o seu filho estava passando mal, ardendo de febre, ela foi pedir carona desesperada. Porém, ela saiu correndo pela estrada desesperada quando de repente veio um caminhão e atropelou a loira. E era às 3h33 da manhã. Conta-se que até hoje, às 3h33 da manhã, ouve-se gritos de uma mulher e choro de uma criança. E muitas vezes, motoristas de caminhão morrem do nada, no meio da estrada. Está dirigindo, cantando Zezé de Camargo, eu não vou negar que sou louco por você. Morre na estrada. É a loira da estrada, a loira do banheiro. Quando eu dava aula para criança, um dia falaram assim, e era 2010 por aí, E eu, já era crescidinho em 2010. Falaram assim, tio, o que aconteceu? Tio, a ruiva do banheiro. Eu falei, gente, meteram um beauty color na loira do banheiro agora. A ruiva do banheiro. Então a lenda é isso, pode ser sombria. Tá? Vamos lá. Mais uma situação que pode aparecer bastante na sua prova do Enseja. HQ. O que é uma HQ? É uma história em quadrinhos. Tá? Uma história em quadrinhos. Ela é um texto narrativo? É, porque é uma história. Obviamente, por se tratar de um texto que tem linguagem verbal e não verbal, tá? O que é linguagem verbal e não verbal? Tem a parte escrita, tem a parte ilustrada. A história em quadrinhos, ela não tem um narrador ali. Porque o narrador, às vezes, ele vai contar certo dia, já tá vendo onde que os caras estão. Até tem uma história em quadrinho, outra que tem um narradorzinho lá, mas é um narradorzinho que serve pra quase nada. É só pra falar, tipo filme dublado. O narrador de história em quadrinhos é o filme dublado. Sabe quando tá mostrando a câmera, aí aparece escola, e tá escrito school, aí o narrador fala, escola. Pra quê? Não precisa, você tá vendo que é a escola, mas o narrador fala, escola. Tá correndo atrás do assassino, assim, um filme terror. Aí a menininha que tá quase sendo morta pelo assassino, ela se esconde dentro do armário na cozinha. Aí a câmera começa a filmar como se fosse o olhar do assassino e de repente o olhar do assassino vai chegando na cozinha e ele passa pelo rótulo e a voz do narrador fala vinagre. Por que ele fala o que está escrito no rótulo? Não interessa o que está escrito no rótulo. Vai pegar a mocinha ali ou não vai? Ela vai conseguir escapar? Então esse é o narrador da HQ. Então HQ é um texto que tem linguagem verbal, parte escrita e linguagem não verbal. Beleza? Tranquilidade? Deu para entender? Então, esses são os principais textos narrativos que podem acontecer. Só uma última observação. Se você encontrar um texto que é constituído apenas de falas, ou seja, não tem narrador, só tem gente falando, só tem fala, travessão, 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 travessão. É chamado de texto dialogal. Dialogal. É um texto narrativo, tá? Mesmo aí não tendo o narrador, mas é uma história, então é só feita em forma de diálogos. Então nós chamamos de texto dialogal. Maravilha? Curtiu? Beijos e abraços. Vai lá pro meu Instagram agora, deixa seu comentário aqui também. A gente se vê quarta-feira na live. Vai buscar agora seu simulado. Tchau, 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 tchau. Valeu.